Galera, hoje a gente vai testar este carinha aqui. Este é o modelo da Acer, o Aspire 3. E ele conta com o principal diferencial de, assim como aquele modelo da Lenovo que a gente testou recentemente, ele é um cara que vem equipado com processadores Ryzen. Nós temos aqui um Ryzen 3. E o que a gente vai fazer aqui é testar ver o nível de desempenho que esse notebook tem. Vai ter a análise completa dele lá no Mundo Conectado, para quem tá de um olho nesse cara aqui para um notebook de uso cotidiano, para uso diário, para navegar na internet, fazer algumas coisas mais básicas. No Adrenaline eu vou focar em ver o que um processador Ryzen 3 com os gráficos integrados Vega, o que ele consegue entregar quando o assunto é performance. Então vamos lá, ligar ele na nossa plaquinha de captura e vamos tentar jogar alguma coisinha. Aí, devidamente ligado, então nós temos ele já em nossa placa de captura para a gente fazer um gameplay aqui. E vamos experimentar ver qual é o nível de desempenho que eu consigo com ele. Vou mostrar aqui primeiras especificações e nós temos uma diferença em relação ao IdeaPad que a gente testou recentemente da Lenovo. Ele, ao invés de um Ryzen 5, nós temos aqui um Ryzen 3. Isso limita bem mais as coisas. Então, a primeira coisa que dá para ver que está bem diferente é a questão de núcleos. Então, este cara aqui, ele opera com 2 núcleos e 4 threads. Então, você vê aqui, deixa eu pôr mais para cá para não correr o risco de eu ficar na frente disso. Nós temos 2 núcleos e 4 threads, então nós tínhamos uma configuração mais avançada no Ryzen 5, nós tínhamos ali um processador com mais núcleos e mais threads. Aqui a gente está limitado a 2 núcleos e 4 threads, é uma configuração bem de entrada mesmo que a gente tem com esse cara. Que apesar do nome aqui estar Ryzen 3, ele é o Ryzen 3 2200U. Ele é um processador então que também tem baixo TDP, baixo consumo. Ele é feito para ser econômico e eficiente, não é um processador de performance. É um processador... Aqui aparece o nome completo dele. Ele é um processador voltado para esse equilíbrio entre notebooks que não consomem muita energia, que tem boa quantidade de bateria e tudo mais. E na parte de gráficos nós temos isso aqui, é o gráfico Vega 3. Então você vê que a quantidade de gráfico dedicado, a quantidade de núcleos de processamento gráfico é bem mais limitado do que quando a gente olhava lá o processador Ryzen 5 2500U. Então nós temos aqui um processador que tem bem menos unidades de processamento gráfico e vai ter que trabalhar dentro disso. Uma coisa importante antes da gente continuar os testes é isso aqui, ó. A gente fez um upgrade considerável de memória. Então, esse sistema agora está com 32 GB. Originalmente, a Acer vende esse modelo com 4 GB de memória e eu recomendo fortemente vocês fazerem o upgrade. Não é difícil. Esse modelo tem aquelas portinhas na parte de baixo que você tira um parafuso e você consegue fazer um upgrade sem grandes dificuldades. E eu recomendo muito fazer, porque se você ficar nos 4 GB, você vai ter que dedicar parte dessa memória para o chip gráfico, parte para o processador. É muito limitado em single channel tudo isso, então esse teste a gente nem vai mostrar para vocês. Na análise lá no Mundo Conectado, vocês vão ver o nível de disparidade de desempenho que a gente tem por causa da memória em single channel em 4 GB. Aqui nem adianta eu querer testar naquela configuração, porque ela estrangula toda a performance do sistema. Estou já testando em 32 GB, nem precisava ser tudo isso, tá? 8 GB pelo menos, ou uns 16, que seria o ideal. Já faria toda a diferença, mas estamos com 32, que é os módulos que a gente tem aqui. E vocês vão ver, isso é indispensável para a gente ter performance. Então, vamos lá jogar e vamos ver o que a gente consegue. Como é um chip gráfico de entrada, um processador de entrada, eu vou tentar ir leve. Então, a nossa bateria de testes é, obviamente, compatível com o nível de performance que a gente tem disponível aqui. Vou tentar primeiro jogar aqui em configuração HD, qualidade muito baixa. Vamos ver o que a gente consegue. Então, deixa eu mostrar aqui. Sai daí. Quando aperto o F11 para tirar o track da frente, acaba usando o track todo. Tá, nós estamos aqui no Sem Fronteiras. Grande tradução, PUBG. E a gente está desabilitando a resolução dinâmica. A gente quer forçar ela por enquanto. E tá aqui como personalizado. Deixa eu tentar pôr muito baixo. Com exceção... Deixa eu ver se tem aqui, distância de visão. Vamos tentar pôr isso no alto. Pelo menos isso que é mais importante para a parte competitiva. Então, a gente tem aqui uma visão... Lembra que eu havia falado da questão das memórias, né? Nós temos a configuração padrão desse notebook, ele trouxe para 1 GB dedicado para o chip gráfico. Infelizmente, a gente não conseguiu mexer nisso. Entramos na BIOS, não deu para mexer. Então, só vai dar para dedicar 1 GB da nossa quantidade de memória para o chip gráfico. E ver que o consumo está na casa dos 6,5. Então, é aquilo que eu falei, pelo menos a partir de 8. Ele vem com 4 por padrão. Então, a gente já não ia estar conseguindo esse nível de desempenho que a gente tem agora. Primeiro, porque 4 é pouco. E segundo, porque 4 está em single channel, né? Não está em dual channel que a gente está tendo agora. E, bom, realmente PUBG Lite continua sendo o jogo quando o assunto é rodar algo leve, hein? Olha, estou tendo uma taxa de quadros até bem alta. O uso do processador não tá 100% uso da Vega, então está bem próximo.
Então a gente deve estar com os dois chips, tanto o processador quanto o chip gráfico, próximos do limite de uso deles. Vamos tentar ver o que acontece. 100 FPS é uma margenzinha que dá para tentar explorar mudando a parte gráfica do jogo. Então eu vou vir aqui, torcer para que ninguém me mate enquanto eu estou fazendo isso. Vamos tentar melhorar um pouquinho, né? Então vamos tentar aqui subir para Full HD. Eita. Full HD foi meio pesado, eu acho. E até consegue. Deixa eu zerar as médias pra gente ver. Só que agora a gente tá jogando na casa dos 30 FPS. Isso é meio ruinzinho. 900p? A gente fica mexendo em resolução, o track fica meio bugado. Mas olha, tá aí 60 FPS. Que se a gente consegue jogar o PUBG Lite na casa de 60 FPS se você jogar em 900p, qualidade muito baixa. Né, lembrando que a exceção é a distância de visão, que eu aumentei, né? Porque senão vai ser um problema jogar esse jogo com uma distância de visão muito curta. Aqui, que eu também agora, em partes também, porque eu tenho uma visão muito ampla, ó. Agora ele deu uma caidinha. Mas o bom é que ele tá caindo, não é de forma brusca, não tá dando stuttering. Ele tá frame time, você vê que a linha do frame time ali, o ciclo que tá sendo feito os novos quadros, até que tá lisinho, não tá dando parece aquele ataque cardíaco, sabe? Então, mesmo quando ele cai de desempenho, eu até tô notando que ele tá rodando numa taxa um pouquinho mais baixa, mas ele ainda tá fluindo. E para fechar, vamos tentar diferente. Ao invés de eu pôr em 900p, vamos trazer para o HD. Muito baixo, que é o que a gente tinha. Vamos subir para o médio. Exceto, de novo, distância de visão alto, porque, né? Não tá de todo mal. Deu uma melhorada na estética e tá quase rodando a 60 FPS. Então, aqui é um balanço do que você quer. Você quer subir a resolução, jogar em 900p e qualidade mínima. Quer jogar com um pouquinho mais de qualidade gráfica, de novo mirando a 60. Ou o lance é muitas taxas de quadro, né? Todos os quadros por segundo. Então, você põe tudo no mínimo, exceto a distância de visão, e joga mais de 100 FPS. Realmente, dos jogos mais recentes, para bater PUBG Lite quando o assunto é lidar com hardware de entrada, não é fácil. Dota 2, então, outro exemplo de jogo que é relativamente leve, roda sem dificuldades. Estamos rodando ele agora no momento em DirectX 11, vamos ver como é que ele vai sair. Agora a gente está usando, tá em HD com qualidade próximo do... Tá aqui na casa do alto, digamos assim. Aqui, ó, casa dos 48, 49. Deixa eu ligar as médias pra gente ir acompanhando. Oscilou um pouquinho aqui pra casa dos 36. Ele consegue rodar, sua um pouquinho, né? Mas ele consegue, ó. Tá acima dos 30 FPS praticamente boa parte do tempo. O 1% tá ruinzinho, ó. Mas é que também acho que só de abrir o menu deu um pouquinho de stuttering. Mas ele até que tá mantendo, ó. Agora começou a subir 1% porque ele tá estável faz um tempo. E que mesmo com as trocas rápidas do save, do replay que a gente tá vendo aqui, até que ele não tá indo mal. E depende um pouco do cenário, ó. Agora que tem um pouquinho menos de coisa na tela, ele quase chegou em 50 FPS. Vamos tentar trazer para baixo. Vamos focar em performance e vamos ver o que acontece. Aí aqui a gente tem o problema de bater no topo do que o processador pode entregar, né? Porque agora que a gente baixou a qualidade gráfica, o chip Vega tá sobrando um pouquinho mais. Esses 70, 80 FPS é o que o Ryzen 3, a parte de processamento, ali os 4 threads, estão conseguindo entregar em desempenho. Quem tá focando em performance, dá para jogar aí uns 80, ó como 1% tá em 40 FPS. Tá feio, tá feinho. Dá para tentar subir um pouco a qualidade tentando não deixar cair muito a taxa de FPS. Mas olha como a fluidez está bem legal. Vamos focar em um pouco mais de resolução. Primeiro vamos trazer para o 900p. 900p. Ainda está segurando na casa dos 60. Um pouquinho mais de resolução é sempre bem-vinda, né? Ajuda a deixar menos serrilhado, menos feio os gráficos. E tá, 900p ainda segura. Vamos tentar, por fim. Que nesse caso até faz mais sentido, porque a tela desse notebook é HD, não chega a ser, é um pouquinho acima do 720p. Então, essa configuração 900p é mais para eu testar aqui no notebook, você pararia em HD, que é o que o monitor faz, no fim das contas. E olha o tamanho que tá o mouse. Acho que é porque eu fico mexendo nas resoluções, eu fico zoando ele. E vamos ver o que acontece se for HD.
realmente o peso vai mais para a questão de gráficos. Então, se você consegue ir até Full HD e ainda tá com uma taxa alta. Deixa eu ver se eu consigo ir para outro trecho aqui que tenha mais combate, talvez. Vamos ver um outro lugar. Aqui tem um pouco mais de movimentação, mas ainda assim, ó, tá segurando acima dos 60 com uma certa margem. O problema mesmo é, se você vem aqui e tenta subir um pouquinho a qualidade gráfica, aqui ele já vai acionar algumas coisas. No primeiro set aqui, ele já sentiu bastante, ó. Segundo teste, então, nós vamos... A música tá animada no Fortnite, hein? Estamos experimentando Fortnite, um game bem desafiante em processamento e também em questão de processador, por causa do mapa grande. Então, vê que as coisas estão um pouquinho mais instáveis agora. Tá difícil ele manter uma linha de frame time, mas tá no modo ataque cardíaco ali no canto. E o jogo tá rodando agora naquele ajuste com tudo no baixo, exceto distância de visão, e em HD. Vamos ver quando pousa, né? Que acho que a coisa tende a melhorar um pouquinho. Dá umas engasgadinhas meio chatas. Deixa eu pegar um material aqui. Se você for vendo... O frame time ficou com uma linha um pouquinho mais constante. Vou deixar correndo as médias aqui pra gente ver. Eita! É difícil estabilizar, hein? E é aquela situação, ó, os 4 threads estão com bastante uso, é mais de 80%. E aí o resultado disso é um gameplay que oscila bastante, depende por onde eu tô olhando. Vou pegar bastante material aqui. Olha como dá umas travadinhas de vez em quando. Dá pra jogar? Dá. Por enquanto tá dando, mas... É aquela situação que quando tiver uma treta aí, alguma coisa mais importante, quando eu começar a atirar em alguém ou começar a construir muita coisa na minha frente, pode ser que se torne ainda mais frequente isso. Agora uma coisa que é legal a gente destacar, principalmente se vocês compararem com o gameplay do Ryzen 5 no IdeaPad. Olha as frequências, agora que deu uma oscilada, só porque eu fui falar, é sempre assim quando estou fazendo teste de hardware. Olha como está a frequência da Vega 3, está rodando a 1100 MHz. Quem viu o gameplay do IdeaPad 330S deve ter percebido que ele não conseguia ficar muito tempo nessa frequência, ele oscilava bastante isso. E o processador também, tá? 3 ponto alguma coisa, 3000 MHz praticamente o tempo todo. Isso é a diferença entre... e uma coisa que vocês precisam, quando vocês forem comprar um notebook para jogar, vocês precisam ter em mente. O hardware em si não é tudo, as peças em si. Como esse Acer ele é mais espesso comparado com o modelo da Lenovo, ele tem mais capacidade de dissipar calor. Então, quando você tem mais margem para performance. Tem alguém aqui? Sim, tem sim. Não tá dando tempo de eu fazer as coisas. Beleza, último teste. Vamos tentar limitar a questão de taxa de quadros. Então, vou tentar ligar um V-Sync e vou tentar travar a produção de quadros a 60, para ver se a gente consegue pelo menos um 60 estável. Depois, se não der, tentamos um 30 estável. Onde é que eu vou saltar que eu não ache gente para me encher o saco? Vamos ver. Quem sabe ninguém salte aqui bem no meio dessas árvores. Vamos torcer. Deu. Bom, a gente tentou travar a 30, a 60, mas o treco não faz 60. Então acaba não tendo tanto sentido mesmo. Inclusive ele está dando bastante stuttering. Deixa eu tentar travar constante a 30. Au. Deixa eu também tentar fazer isso lá no Riva. Aí. E vamos lá. Tava melhor que não tava solto, eu acho, né? Deixa eu pegar um materialzinho aqui. Ai, eu quebrei a escada onde eu mesmo tava pisando. Gênio. Brincando aqui, até construindo um pouco, para lá e para cá. Acabou o material.
ele segura 30 quase constante. Ó, agora que ele deu uma variada ali na linha. Dá pra pensar um HD... Nossa, olha quanto de RAM já foi. Já foi 8 GB. Agora sim, aquela hora que eu disse o 8 ou 16... Pelo menos 8, mas o ideal era 16. Aqui que surge o tal do 16 que eu falei. Ele tá quase estável. Isso é uma armadilha. Às vezes você consegue pelo menos 45, já dá uma diferença legal, quer ver? Então vou tirar aqui o V-Sync. Vou tirar limitações de quadro. Vou deixar travado em 45 por conta do Riva. Ó, tá variando, mas pô, de 30 para 45... Já tá bem melhor. E aqui a gente quase consegue aí uns 60 FPS, vai. E quer dizer, 60 não, né? A gente consegue um 45, uma parte considerável do tempo. Aqui ele tá sofrendo um pouquinho mais, agora que eu inventei de pegar a altura. Ah, acabou o material. Então... A gente consegue circular, jogar... Não chega a cravar os 45 para ter constante. Nossa, com certeza não era a minha melhor arma para fazer isso. Aqui em cima. Cadê? Ali. Ah, uma taxa de quadros um pouquinho mais alta ia ser bom. Foi viável jogar, deu uns stutterings no meio do caminho, não tô exatamente feliz com algumas coisas, mas dá pra dizer que dá pra jogar, principalmente se você quiser dar pra travar 30, eu jogaria como eu joguei agora, 45, aceitando que de vez em quando ele dá uma engasgada, e deu pra brincar em Fortnite. E agora vamos então pro nosso último teste. Agora a gente vai brincar um pouquinho com este cara aqui, que é o Forza Horizon 4, e bom... o objetivo aqui era pegar um jogo um pouco mais pesado, só para ver como é que o Ryzen 3 se comporta. Não é como a gente recomenda você jogar. E, inclusive, o jogo já não foi muito com a cara do hardware. Então eu vou mandar ignorar e continuar. Sim, eu sei que meu hardware não é bom o bastante para você, Forza, mas eu só quero testar. Vamos tentar rodar então um jogo um pouco mais pesado. Forza é um jogo DirectX 12, é um pouco mais leve, ele até lida bem, especialmente com placas Radeon, então também rolou uma esperancinha aí que o chip Vega saia bem com ele. Nós estamos em HD muito baixo. E é isso. Então tá, partiu o gameplay. Agora tá entrando no motor do jogo. Até deu uma osciladinha ali. Mas vamos ver se ele segura sempre, ó. Se ele não der quase nenhum pico, vai ser vitória. Foi. Nossa senhora. Tá usando quase 12 GB de RAM. Esse é um jogo bem sensível a VRAM, então esse é um problema. A gente tá usando ali 1 GB, como vocês estão vendo ali 1,10 já. Sentiu. Tá rodando quase estável a 30, mas ó, quando vem o problema, quando vem para dar um stuttering, ele dá. Eita, Diego. Eita. Tá bem. Talvez ele desça abaixo do HD. Vamos ver. Então nós estamos agora otimização dinâmica não. Vamos por sim. Taxa de quadros desbloqueada. Vamos travar 30. Tá com uso bastante alto de processador também. É outra coisa que não deve estar ajudando esse stuttering. Tá pior. Tá pior que antes. Agora vem um bom trecho. Travando 30. Eita. Vamos ver, eu sei que agora ele transiciona para a cidade, é pesado. Vamos ver se ele vai segurar esse 30 por mais tempo. Ó, já não deu conta. Nossa senhora, não deu nem um pouco de conta. Bom, vamos lá. Algumas impressões com este carinha. Até que o Ryzen 3 ele é guerreirinho em algumas situações. Então, quando a gente olha... principalmente para games mais leves, então, sei lá, um CSGO,
o Dota, ele até conseguiu alguma coisa. E o bacana, o que ajuda em partes, às vezes ser ruinzinho, ser de entrada ajuda em algumas situações. Então, uma das coisas que ajuda no caso desse notebook aqui é que ele é um notebook de entrada. Então, por exemplo, ele tem aquela tela que não é Full HD, é aquela 1366 por 768, aquela configuração HD. Então, de certa forma, eu fiz teste em Full HD, mas ele vai rodar os games em HD para rodar na resolução nativa do monitor. E alguns games ele consegue. Então, PUBG Lite ele até que foi legal, Fortnite ele até deu para achar uma configuração ali que foi. Então, para um notebook que não tem vocação de ser um notebook para jogos e tá se virando com, em tese, o chip de entrada da linha Ryzen, a gente tem uma performance gráfica bem interessante, já consegue rodar algumas coisas. Então, mesmo tendo só 3 núcleos Vega disponíveis, 3 unidades computacionais Vega, a gente conseguiu jogar alguns games mais leves em uma configuração satisfatória, dentro do possível, tentando balancear. A qualidade gráfica tem que ser no mínimo, mas ele consegue entregar uma taxa de quadros aceitável. A única coisa que você precisa estar ciente é que esses notebooks de entrada têm vindo com pouquíssima memória RAM. Então, se você pegar um cara que nem esse aqui, definitivamente você deve cogitar aproveitar que ele tem essas portinhas aqui que dão acesso fácil na parte de baixo e fazer o upgrade de memórias RAM, colocar mais memória, trazer para um dual channel, aumentar a quantidade disponível, então pelo menos uns 8 GB, como vocês viram em vários jogos, e talvez até mais, apesar que Forza a gente forçou um pouquinho a mão. Esse é um cara que não é feito para jogar os AAA mais pesados, mas os games tipo Dota, Fortnite, PUBG, esses caras, CSGO, esse tipo de coisa, dá para brincar com isso aqui, você até consegue jogar alguma coisinha. E outra coisa que você tem que estar ciente é o projeto. Vai fazer muita diferença, especialmente nesse segmento de entrada. Então, vê que esse Acer ele é um pouquinho maior e mais espesso que o Lenovo, que a gente testou anteriormente com o Ryzen 5. Esse cara tem o Ryzen 3, você saiu melhor do que aquele Lenovo com o Ryzen 5, porque a gente viu as frequências operando mais altas do chip gráfico e do processador, e o resultado foi um gameplay em taxas mais altas. A Acer tem um projeto mais robusto, que por isso ele é mais pesado também, tem esse contra, ele acaba conseguindo ter um TDP mais alto e consegue empurrar as performances para níveis mais altos. E outra coisa que fez muita diferença na nossa experiência aqui, e a gente vai falar mais isso na análise completa, é a questão mesmo de a performance geral por causa do HD. O Lenovo que a gente testou com o Ryzen 5 tinha um HD bastante lento, esse Acer tá com um HD um pouquinho mais ágil, apesar de, continuando sendo um HD. Então fez muita diferença no nosso uso. Ele abre as coisas um pouco melhor, ele não demora tanto para carregar o Windows. Infelizmente, galera, HD tem sido a parte que o pessoal tem mais... O armazenamento tem sido, principalmente quando a gente vem para caras de entrada, é onde tem sido mais judiado os notebooks. E o detalhe é que esse cara aqui tem uma entrada para um M.2. Então, se você conseguir comprar, eventualmente, fazer o upgrade ali das memórias e também do armazenamento, conseguir pôr um SSD M.2, ele até que pro dia a dia ele fica um notebook bastante interessante. E para alguns jogos, como vocês viram, ele faz o que ele consegue. Bom, galera, para mais testes com o Ace Aspire 3 aqui, baseado em Ryzen 3, vocês podem conferir nossa análise, vai sair lá no Mundo Conectado, em que a gente vai falar dele como um notebook para cotidiano. E para mais testes com hardware, assina o canal ou fica lá de olho na adrenaline.com.br, porque quando o assunto for hardware para games, é por lá que vocês encontram aí os nossos artigos e testes. E até a próxima. Tchau, tchau!